Olá pessoal, muito prazer, eu sou o professor Thales. Sejam bem-vindos então às aulas do curso de Eletrônica Fundamental. Eu vou falar um pouco então sobre a eletrônica, que, como vocês sabem muito bem, permeia todas as áreas de atuação humana, no sentido de que ela está presente por toda parte, na computação, na telefonia móvel, nos consultórios médicos, na aviação, enfim, para todo lugar que a gente olha tem um chipzinho eletrônico, tem algum dispositivo eletrônico de controle, de monitoramento, de armazenamento de dados, etc. As aplicações são imensas e nessa disciplina então a gente vai buscar entender os princípios que governam o estudo desse ramo da engenharia que é a eletrônica. Por isso eu vou falar um pouquinho do histórico, trazer alguns eventos importantes, desde a fundação da IBM em 1880, que hoje é uma das maiores produtoras de processadores do mundo, descobrimento do elétron, descrição do princípio quântico, todos esses elementos que são fundamentais para o entendimento da eletrônica, passando pela invenção da válvula termiônica, que era um dispositivo, tem um desenho aqui, a vácuo, que controlava o fluxo de corrente, onde tinha um filamento aquecido e gerava elétrons, e dependendo do sentido de aplicação da tensão, havia ou não o fluxo da corrente. Então foi o primeiro elemento lógico de controle eletrônico, de controle a partir de um sinal elétrico, que a gente tem os interruptores, há muito tempo que tu liga e desliga pelo um controle mecânico, e a válvula termiônica então surgiu nessa expectativa de fazer o controle, de permitir a passagem da corrente em apenas um sentido, mas impedir a passagem da corrente no sentido oposto. Então tu já consegue fazer lógicas de 0 e 1, de ligado e desligado, com as válvulas termiônicas, mas essas válvulas, como eu disse, elas eram uma tecnologia muito difícil de tu manipular, porque é um bulbo a vácuo, então ocupa muito espaço, queimava com facilidades, então precisava de uma quantidade muito grande desses elementos para ter um processamento, armazenamento de dados. Isso foi substituído no futuro por elementos de memória, por transistores também. Isso a gente vai ver mais adiante no curso, e são esses os dispositivos que a gente vai estudar. Aos transistores a gente vai estudar o transistor bipolar de junção e o MOSFET, que é o transistor de efeito de campo metal óxido semicondutor. Ele é um transistor que tem uma camada metálica, uma camada de óxido e uma camada de semicondutor. A gente vai ver como que essa combinação desses elementos com a aplicação de sinal elétrico, a gente pode controlar o fluxo da corrente, amplificar sinais, etc. Ele já foi descrito em 1925 pelo Julius Lilienfeld, mas não foi implementado. A descrição teórica já ocorreu em 1925, muito tempo atrás, muito antes do transistor ser implementado. Então, em 1939, as válvulas termiônicas ainda eram o estado da arte, ou seja, o que havia de mais avançado, o que mais se utilizava nas transmissões a rádio, e também aplicada em televisão. E quando em 1940 descobriu a junção diodo, a junção PN, que formam um diodo, que tem um material com uma abundância de elétrons e um outro material ligado a este com uma deficiência de elétrons. A gente vai estudar também na disciplina o diodo, que também permite então o controle do fluxo da corrente num sentido, mas impede a passagem da corrente no sentido oposto. Aqui eu trouxe o primeiro computador eletromecânico da equipe liderada pelo Alan Turing durante a Segunda Guerra. Usava símbolos perfurados em fita de papel, processava até 25.000 caracteres por segundo, mas, como vocês podem ver, é um computador gigante e ele não é eletrônico.
Ele era baseado em uma combinação de efeitos elétricos com efeitos mecânicos. Tá? E aqui surgiu uma das maiores invenções do milênio, que foi o transistor bipolar de junção, que foi desenvolvido no laboratório Bell. Tá? Então seria um novo amplificador, um novo dispositivo capaz de controlar o fluxo de corrente para substituir as válvulas, só que numa dimensão muito menor, uma eficiência muito melhor, que justamente era o transistor. Tá? No laboratório então do Shockley, o John Bardeen e o Walter Brattain foram os que continuaram o trabalho até a publicação desse artigo, desse novo dispositivo. Aqui é uma das maiores invenções então dos últimos 1000 anos e que permite toda a tecnologia que a gente vivencia hoje, tá? O transistor. Mas a gente vai falar mais detalhes sobre esse dispositivo. Por quê? Por que eles são tão importantes? Porque, por exemplo, o computador ENIAC, que era utilizado para calcular durante a Segunda Guerra projeto de míssil, a trajetória de um míssil, ele tinha 1.800 válvulas e 6.000 chaves. Então ele já era eletrônico. Por quê? Porque está trabalhando com chaves e válvulas eletrônicas. O princípio já não é mais mecânico, é pelo controle do sinal elétrico. Só que se uma dessas 1.800 válvulas queimavam, eles tinham que acessar, procurar essa válvula, fazer a substituição. Tá? E isso ocorria bastante. Sem contar o espaço, né? Uma sala inteira para fazer esse cálculo de trajetória de um míssil pelo computador ENIAC. Então se descobriu então o efeito transistor. Transistor TBJ, inicialmente de germânio, 1950, onde esse controle e amplificação do sinal podia ser feita através de um dispositivo de uma dimensão muito reduzida, de 3 terminais, e muito mais controlável, tá, do que as válvulas, e também com uma melhor eficiência. O que é o transistor, então? Vamos dar uma ideia para vocês, tá? Mas o que tem de tão importante nesse dispositivo? Além de trabalhar naquela lógica de ligar e desligar, ou seja, ligado, desligado, ligado, desligado, ou seja, poder trabalhar numa lógica combinacional e computacional dos bits de 0 e 1, de níveis lógicos, o transistor também ele consegue amplificar uma tensão ou uma corrente. De que modo? Vamos fazer uma analogia com um guindaste. Um guindaste amplifica a força do braço de um operador. Tu utiliza um equipamento para amplificar a tua força mecânica. O transistor ele pega um sinal que é inserido num elemento chamado de base e amplifica na saída. Ele dá um ganho. Ele pode dar um ganho tanto de potência, de corrente ou de tensão elétrica. E para as aplicações de áudio, para aplicações de rádio, para transmissões, enfim, a gente precisa trabalhar com sinais, uma melhor relação sinal-ruído, ou seja, amplificar a informação e diminuir o ruído. A gente precisa dar potência para o sinal para poder transmitir. A gente precisa codificar a informação, então a gente precisa dos zeros e dos uns. Ou seja, sem o transistor, sem esse elemento fundamental da eletrônica, a gente não teria o desenvolvimento tecnológico que a gente tem hoje. Em 1959 foi fabricado o MOSFET. Então o MOSFET também é um transistor, então a gente tem o transistor TBJ e o transistor MOS. A gente vai estudar os dois na disciplina, são os mais utilizados. Mas por que tem dois? Se já tem um, por que tem o outro? Depende da aplicação, tá? Depois a gente vai dar uma olhada que o transistor TBJ funciona melhor para determinadas áreas, como radiofrequência. O transistor MOS já vai ter uma aplicação melhor na computação, tá? em memórias. Isso a gente vai vendo
em detalhes ao longo da disciplina. Então, no Vale do Silício, a Fairchild lançou o primeiro amplificador operacional, que vai ser o primeiro elemento que a gente vai estudar na disciplina, que é um dispositivo capaz de realizar operações com sinais. E o Gordon Moore, em 1965, introduziu a Lei de Moore. O que significa a Lei de Moore? A Lei de Moore previu que a cada 18 meses a densidade de integração, ou seja, em uma mesma pastilha, digamos que eu tenha 2 transistores, não é o caso, mas 2.000 transistores, que daqui a 18 meses eu teria 4.000 transistores. E depois de mais 18 meses eu teria 8.000 transistores. Então, dobra a densidade de integração. Com isso eu consigo construir no mesmo espaço um processador mais potente, uma memória capaz de armazenar mais informação, e também pelas características físicas do dispositivo, quanto menor for o dispositivo, mais rápido ele chaveia, ou seja, mais rápido ele muda de ligado e desligado. Então eu ganho também velocidade de processamento. Então tinha tudo para dar certo, como deu certo. Porque quanto menor fosse o dispositivo, mais rápido ele funcionava, menos energia ele consome e melhorava as funcionalidades dos processadores e das memórias. Qual que era a grande dificuldade? Ele tinha que conseguir construir esse dispositivo funcional com cada vez dimensões menores. E foi isso que a gente observou acontecendo, isso que a gente observou, né, nos últimos anos no desenvolvimento da eletrônica. Então, até que a tecnologia foi se desenvolvendo, a Intel lançou a primeira DRAM, começaram a trabalhar com novos processadores, 2.700 transistores, um processador de 4 bits de memória. Depois a Intel lançou o primeiro processador de 8 bits, começou a surgir as empresas consolidadas até hoje, Apple, Microsoft, IBM, o desenvolvimento da internet. Então foi um crescimento exponencial da indústria semicondutores. A partir da descoberta do transistor, as chamadas Big Techs começaram a desenvolver exponencialmente a tecnologia e a ganhar, né, o mercado também. Bom, em 1997 a Intel lançou o Intel Pentium 1 com 7,5 milhões de transistores. Em 2002 o famoso Intel Pentium 4, que foi também um salto de tecnologia, onde no mesmo processador eles já foram capazes de integrar 50 milhões de transistores. Imagina, num espaço de um processador, integrar 50 milhões de dispositivos. Se a gente fosse trabalhar com as válvulas iônicas que eu mostrei para vocês no início dessa apresentação, isso nunca seria possível. E aqui eu apresento também uma linha do tempo da evolução de alguns processadores. O Intel Itanium com 600 milhões, já chega a trabalhar na casa de bilhões de transistores em um mesmo processador. Mas hoje a gente chegou no limite da tecnologia MOS. Como vocês viram, começou a aumentar exponencialmente. Eram centenas, depois milhares, milhões, agora trabalhando com bilhões de transistores. Só que se chegou no limite da tecnologia. Agora as dimensões desses dispositivos já estão na casa do nanômetro, quase na ordem do Armstrong, que é 10 na menos 10. Ou seja, quase na ordem atômica do elemento. Então, quando a gente começa a trabalhar com dispositivos tão pequenos, como eu mostrei para vocês no transistor MOS, tem uma camada de metal, um óxido e um semicondutor. Depois a gente vai estudar ao longo da disciplina, mas começa a haver tunelamento de elétrons, a passagem de elétrons entre esses materiais, porque as dimensões são muito pequenas, começam a aparecer efeitos quânticos de correntes de fuga,
também começa a ter muita variabilidade em um transistor para o outro, porque se no canal de condução de um transistor tu tens, digamos, 15 elétrons, em outro tu pode ter 18, é um processo aleatório na produção. Então essa diferença de 3 elétrons, quando tu tem milhões de elétrons na camada condutora, não faz diferença, mas quando tu começa a ter dimensões muito pequenas, essa variabilidade vai importar, tá, no desenvolvimento da tecnologia. Só que começou a surgir então novos dispositivos. Se a gente não tem mais como diminuir o tamanho dos transistores, vamos trabalhar com outros materiais. Aí que começa a entrar a ideia dos nanotubos de grafeno, por exemplo, que é um material que tem uma melhor condutividade. Também começaram a trabalhar com as novas topologias, com 3 gates, trabalhar também com novas aplicações. Agora a indústria semicondutora está buscando novas aplicações, como por exemplo na eletrônica flexível. Então, ao invés de buscar o mercado, aquela competição frenética de qual tecnologia tem um processador mais rápido, agora eles querem começar a dar novas funcionalidades para os dispositivos. Trabalhar com a eletrônica flexível, a eletrônica transparente, então dispositivos transparentes e flexíveis. O Self-Drive Car também é uma nova aplicação que está surgindo na indústria da eletrônica. Tá? Começar a trabalhar com novos dispositivos de memória, memórias resistivas, que é o Memristor. Também é uma novidade agora que está se buscando aperfeiçoar. Então todos esses temas, eletrônica flexível, eletrônica transparente, Self-Drive Car, Memristor, são os novos desafios então, que se tem agora pela frente. Porque uma coisa é tu trabalhar com a tecnologia MOS, onde o semicondutor é o silício, por isso que o Vale é conhecido o Vale do Silício nos Estados Unidos, onde estão as principais indústrias desse ramo tecnológico. A tecnologia está toda voltada, né, para o silício. Então, quando tu queres trabalhar com novas tecnologias, como, por exemplo, inserir o grafeno agora, um novo transistor, não é tão simples assim, tu consegue fazer em laboratório, mas tu readequar toda a planta industrial para um novo material é algo que leva tempo, é algo que tem que ser muito estudado e demonstrado de que vale a pena fazer essa mudança tão drástica. Tá? E assim como o grafeno, existem outros milhares de materiais que estão sendo estudados para, né, ter uma melhoria na tecnologia. Bom, então um produto eletrônico surge de uma ideia, de uma necessidade, e a gente vai implementar ele então com os componentes eletrônicos, tá? Que podem ser discretos ou integrados. Qual que é a diferença? O componente discreto, por exemplo, eu tenho aqui 2 diodos LEDs, aqui é o diodo emissor de luz, eu tenho um transistor discreto, ou seja, quando eu tenho uma única unidade, com uma dimensão mais significativa, eu chamo ele de um componente discreto. Quando eu integro, eu faço o encapsulamento, eu faço a deposição dos materiais em uma pastilha, por exemplo, de silício, e trabalho com esses materiais construindo eles nessa pastilha de silício, faço o encapsulamento e faço a integração, então, dos componentes eletrônicos em dimensões reduzidas. A funcionalidade vai ser similar, só que as dimensões são menores, os níveis de corrente e tensão são distintos, então muda a aplicação. Tá? E a gente vai implementar esses dispositivos em uma placa de circuito impresso. Tá? É dessa forma então que a eletrônica funciona. A gente implementa então circuitos integrados, elementos discretos, né? Para desenvolver um produto, para desenvolver uma aplicação. Então, quais são os principais dispositivos eletrônicos? Tá? A gente tem dispositivos passivos que não entregam energia ao processo, como, por exemplo, o resistor, o indutor e o capacitor, e não lineares,
Lineares em sentido de tensão e corrente, como por exemplo o diodo que a gente vai estudar nessa disciplina. Já os dispositivos ativos, eles fornecem amplificação, ou seja, se eu tiver um sensor, tá? Normalmente o sensor trabalha com uma baixa tensão, baixa potência. Tá? Vou colocar aqui os terminais aqui. Um sensor, eu estou medindo ele no meu osciloscópio. Um termopar. O termopar ele gera uma tensão dependendo da temperatura. Então eu vou estar medindo ela, vai ser uma tensão muito pequena, na ordem de microvolts. Eu vou pegar esse sinal, colocar num elemento amplificador e dar um ganho de potência, tá? Para eu trabalhar na casa dos volts, por exemplo. Ou passar de microwatts para watts, microamperes para amperes, enfim. Então eu vou amplificar, vou entregar potência para o sistema. Então, um desses transistores é o transistor bipolar de junção, o TBJ, e os transistores de efeito de campo. A gente vai estudar então o TBJ e o MOSFET. O JFET não é tão utilizado hoje em dia, então a gente vai concentrar mais no TBJ e no MOSFET. Aqui tem uma questão mais da tecnologia do silício, que pode ser bipolar, trabalhar com MOS e os dois, e ambos. E aqui a gente tem diferentes materiais, silício germânio, silício, alumínio, porta de silício, enfim. Isso aqui agora vai confundir mais do que ajudar vocês. Mas a gente pode retomar quando estudar o transistor MOS. Bom, na nossa aula de introdução também eu quero falar um pouco sobre algumas questões teóricas, como o sinal elétrico, e depois alguns elementos, tá, para a gente manipular os sinais. Então, o que é um sinal elétrico? O sinal, tá, ele transmite, ele pode transmitir um ruído sem informação ou através de um sinal elétrico transmitir a informação. Quando que tem informação? Quando tem uma variação no espaço ou no tempo e se respeita alguma regra pré-estabelecida. Por exemplo, uma variação aleatória não contém informação. Se eu pegar uma folha de papel e rabiscar ela, de qualquer maneira, ela vai estar ali, rabiscada, eu tenho uma variação, mas uma variação espacial aqui da tinta da caneta, mas não respeita nenhuma regra, então não contém informação nenhuma. Agora, quando eu ordenar na forma de letras e palavras, eu vou, por exemplo, formar uma capa para um trabalho. Daí ali vai estar claro para o receptor o que está transmitindo essa variação posicional da tinta da caneta. De maneira similar, a gente trabalha com o sinal elétrico. A informação pode ser representada no domínio da eletricidade pela uma variação de tensão e corrente, e isso é o que a gente chama de sinal elétrico. O sinal elétrico pode ser contínuo e pode ser periódico, por exemplo. Vamos pegar dois exemplos aqui. O sinal elétrico que sai de um microfone corresponde a variações organizadas distribuídas no tempo. Então, tu tem um sinal, aqui por exemplo, poderia ser alguém transmitindo algum som pelo microfone, e o transdutor do microfone vai transformar aquela vibração mecânica em uma variação elétrica. E o que a gente está observando? Uma variação na amplitude ao longo do tempo. Agora, na memória, corresponde a variações organizadas distribuídas no espaço. Então, eu tenho um espaço de memória, onde eu tenho diferentes elementos de memória, e um deles vai estar ligado, o outro vai estar desligado. Então, em vermelho, os que estão desligados, e vou botar em verde os que estão ligados. E eu consigo analisar essa minha matriz de memória e buscar uma informação. Quando tais elementos estão ligados e os outros estão desligados, o que significam esses bits? Eu vou interpretar, vou criar uma regra para fazer a interpretação desses sinais elétricos.
Então a gente pode armazenar informação tanto uma variação temporal como uma variação espacial. Então, os sistemas eletrônicos, a eletrônica por si só, o que ela faz? Ela pega esse sinal elétrico e processa ele, armazena, codifica, decodifica, amplifica, transmite o sinal elétrico, tá? Controla o sinal elétrico. Então a gente tem um sinal de entrada, a gente vai fazer o processamento desse sinal e vai transmitir ele ou passar uma mensagem para o usuário, enfim. Então esse é o papel da eletrônica, manipular e armazenar essa informação em forma de sinal elétrico. O sinal, tá, ele pode ser um sinal analógico, que é um sinal contínuo no tempo e amplitude, ou um sinal digital. O sinal digital ele é discreto tanto no tempo quanto na altitude. Ele tem uma amostragem, onde ele vai decodificar um sinal contínuo em uma determinada periodicidade e vai aproximar, vai decodificar esse sinal. Por exemplo, eu tenho duas imagens aqui, ó, de um circuito integrado, eu acho, não tenho certeza. Tem o número aqui 713. Tá? No domínio analógico, a gente vai apresentar uma grandeza que varia continuamente, tá? Desde o valor inferior até o valor superior, tá? Seja de intensidade luminosa, do aspecto de cores, por exemplo. Já no sinal digital, tá? São formados por uma grandeza que varia em duas magnitudes, 0 e 1, binário. Então pode ser, por exemplo, preto e branco. Vai armazenar, aqui está mais próximo de preto, aqui está mais próximo de branco. Então um sinal digital representa uma aproximação de sinal analógico com um certo grau de perda de detalhe, ou seja, uma perda de informação. Mas eles contêm aproximadamente a mesma informação. Se eu trabalhar com 2 bits, eu já consigo acrescentar mais informação. Ele está mais perto do branco, do preto ou do cinza e do marrom, sei lá. Eu consigo já inserir mais informações quando eu insiro mais um bit de informação no meu domínio digital. Então, só para ficar essa diferença, um sinal analógico é contínuo, tanto no tempo quanto na amplitude, e um sinal digital ele é discreto no tempo e na amplitude. Hoje em dia, em sistemas eletrônicos, só para exemplificar para vocês, trabalha-se tanto com eletrônica analógica como digital no mesmo chip. Normalmente, as interfaces de entrada e saída podem ser analógicas ou digitais. O processamento de sinal é feito no domínio digital, ele é mais rápido, a manipulação do sinal digital. Normalmente com transistores. Armazenamento também da informação é usualmente feita no modo digital, pelos bits ligados e desligados. Comunicação a curta distância dá para se fazer também por protocolos de comunicação digitais. Já a longa distância se trabalha muito mais com a eletrônica analógica, porque tu precisa amplificar o sinal e transmitir ele. Então, com isso a gente tem que trabalhar com antenas que não funcionam no domínio. Claro, dá para hoje em dia já tem o sinal analógico já carrega uma informação que é decodificada no domínio digital. A gente já tem algumas antenas que funcionam no domínio digital também, mas usualmente em radiofrequência tem por padrão trabalhar com a tecnologia analógica. Tá? A mesma coisa a alimentação, as baterias, as fontes de alimentação no domínio analógico também. Bom, desculpa. Então, a fonte de sinal elétrico ela pode ser representada, por exemplo, por uma tensão e a sua resistência. Tá? Todo sinal elétrico ele não tem nunca vai ser uma fonte de tensão ideal ou uma fonte de corrente ideal. Ele sempre vai ter seu elemento resistivo, a de perda, associado. Aqui até por simplificação não foi incluído
os elementos reativos. Mas a gente pode usar então, quando trabalhando com a informação no modo de tensão, modelo de Thevenin, e quando trabalhar com corrente, utilizar o modelo de Norton. Aqui tem o espectro eletromagnético das aplicações também, para vocês terem uma noção dos comprimentos de onda. Comprimento de onda de 10⁻³ na ordem de prédios é o comprimento de onda do rádio. Tá? Ultravioleta, 10⁻⁸ metros, na ordem mais ou menos do tamanho de uma molécula. Micro-ondas, tamanho de uma abelha, 10⁻², metros. E quais são as frequências também nessas aplicações? Sinais analógicos daí. E as utilizações. Aqui também as faixas de frequência. Faixa de frequência de vídeo entre 1 e 10 MB, áudio 100 Hz e 10 kHz, micro-ondas 1 GB a 10 GB, telecomunicações de 10K a 1 GB, todos sinais analógicos, periódicos, aqui vão carregar na onda portadora uma informação que vai ser depois decodificada no receptor. Bom, e a gente tem então um elemento chamado, na verdade um elemento não, um dispositivo chamado conversor DA, que vai ou conversor analógico digital, ou digital analógico, que vai converter uma informação contínua no tempo, que a gente tem o caso aqui, uma informação contínua no tempo, que está tendo uma variação da magnitude ao longo do tempo, em níveis quânticos. Então, o que é feito na conversão analógica digital? Tu separa, dependendo de quantos elementos de memória tu tem, por exemplo, se eu tenho um transistor ou um capacitor para armazenar essa memória, eu tenho um bit, ele vai estar desligado ou desligado, ele vai ser 0 ou 1. Se eu tiver 3, eu tenho 3 combinações, 2 na 3 combinações possíveis, que dá 8 combinações. 0, 0, 0, 0, 0, 1. Por exemplo, eu tenho um capacitor desligado, o outro desligado e o outro ligado. Mas eu posso também manter desligado o primeiro, ligar o segundo e desligar o terceiro. Assim como eu posso manter desligado o terceiro e ligar os outros dois. E assim eu vou armazenando uma informação. Cada uma delas eu vou corresponder a um nível de tensão desse meu sinal que eu vou amostrar ao longo do tempo. Então, eu vou traduzir essa informação contínua em uma sequência de códigos, que eu vou monitorar ao longo do tempo. Então, eu vou fazendo a amostragem e vou procurando, nesse instante de tempo, qual que é o valor aqui? Está nesse nível aqui. Esse nível está mais próximo de o que eu chamei de 001. Depois, fiz uma nova amostragem. Nesse nível aqui, o meu sinal contínuo está mais próximo do que eu codifiquei como 110. Então, eu vou codificar, eu vou quantizar tanto na amplitude como no tempo. Então, essa é a diferença do sinal analógico e digital. No analógico, eu tenho a informação contínua e digital discretizada, então eu tenho perda de informação. Só que essa perda de informação, quando ela não é relevante, ela gera muito ganho no armazenamento e no processamento da informação. Então eu tenho um sinal analógico, quando ele passa pelo meu conversor AD, eu consigo transformar ele num sinal digital, e também existem conversores opostos, que pegam o código e passam para um sinal analógico. Então, tem duas operações o conversor AD. Ele faz a discretização no tempo, ele amostra, ele mede aquele sinal de tempos em tempos, numa frequência distribuída, e faz a quantização. Determina, agora eu decodifiquei, por exemplo. Nesse instante de tempo aqui, eu fui lá e monitorei. O sinal está valendo essa quantidade aqui, digamos que seja 5 volts. Daí eu verifico, 5 volts está
dentro dessa faixa de quantização. Então eu vou armazenar agora, nesse instante de tempo, 0, 1, 1. Aí eu tenho uma sequência na variação do sinal que eu posso depois reconstruir através dessa linha vermelha aqui. Bom, outro elemento importante da gente discutir hoje é o amplificador, tá? Vou falar de um amplificador linear ideal, como introdução para a aula do amplificador operacional que a gente vai ver na próxima quarta-feira. Tá? O que é o amplificador? O amplificador ideal, se a gente pudesse... a gente sempre vai começar vendo os dispositivos no modo ideal, aí depois tentar trazer mais para a realidade. Tá? O que a gente espera de um amplificador? A gente espera que, aplicando uma tensão de entrada, que eu chamei aqui de VI de T, de input, tá? E uma corrente II de entrada, nesse elemento aqui, que é esse triângulo aqui, que é o elemento que a gente utiliza para expressar um amplificador, eu vou ter uma corrente de saída diferente da corrente de entrada e uma tensão de saída diferente da tensão de entrada. Aí aqui eu coloquei uma carga, R-load. Tá? L costuma vir dessa referência. Tá? R-load. Então, aqui seria a curva de transferência de um amplificador. Eu aplico um sinal de entrada, V1, e ele vai amplificar, tá, pela uma relação AV, que seria o ganho de tensão. Então, AV é igual a VO sobre VI. Eu poderia ter o AI, o AP, que seria o IO sobre II, ou PO sobre PI. Então, eu posso ter um amplificador de tensão, de corrente ou de potência. Em relação das correntes, tensões e potências na saída e na entrada. Então, o ideal é que o amplificador seja linear. Por quê? Porque se eu aplicar um sinal na entrada de um amplificador, na saída, o que eu gostaria é que eu tenha uma cópia fiel desse sinal de entrada, só que de maior amplitude. Ou seja, eu vou pegar esse meu sinal de entrada, X, e na saída eu vou ter um AX. Y igual a AX. Ou seja, eu vou multiplicar por uma constante. Eu não vou inserir não linearidades no meu sinal. Eu vou ter o mesmo sinal, a mesma informação, só que com uma maior magnitude, uma proporção maior para eu conseguir manipular e entender os dados. Tá? Então, o que a gente gostaria, tá, que acontecesse? Por exemplo, aqui, ó, aqui eu tenho o meu sinal de entrada, tá, VI, e o sinal de saída VO. E a minha função de transferência do amplificador, que idealmente ele seria essa reta. Tá? Só que quando eu insiro a alimentação, as fontes que vão alimentar o meu amplificador, eu tenho um sinal mais V1, vamos dizer que seja mais 12 volts, e menos 12 volts. Então eu tenho um limite para o sinal de saída. Eu não vou conseguir trabalhar com uma tensão superior à tensão da alimentação do amplificador. Então, se eu aplico um sinal de entrada aqui, ao longo do tempo, um sinal pequenininho assim, ao longo do tempo, ele vai, através dessa função de transferência, ser amplificado ao longo do tempo na saída. Agora, eu tenho um limite do sinal que eu consigo amplificar. Por quê? Porque se eu trabalhar com um sinal, por exemplo, que ultrapasse um determinado valor aqui, ó, quando eu trazer para a função de transferência, ele vai ultrapassar também o sinal de saída. Aqui, ó, ele vai chegar no limite da alimentação do amplificador. Então, ao invés de eu ter uma cópia fiel do meu sinal da saída, eu tenho um sinal amplificado, porém cortado. Ah, e isso gera a chamada distorção do sinal, um sinal distorcido. Em algumas aplicações, como por exemplo em pedal de guitarra, a gente quer que o sinal seja distorcido para dar uma modificada no som. Ah, tu quer que mude o sinal. Mas em geral não é isso que a gente deseja num amplificador. Tá? Inclusive nos pedais de guitarra é isso que eles fazem. Eles colocam um ganho mais elevado para levar na saída um sinal maior do que da alimentação.
para gerar essa distorção, né, no sinal. É uma das formas, né, de distorcer o sinal de saída. Só que, então, aqui a gente tem essa primeira limitação de um amplificador. A gente começou pelo ideal, onde ele pode trabalhar, não interessa o limite do sinal, tá? Poderia amplificar qualquer sinal, e aqui a gente já viu que tem essa limitação da alimentação do amplificador. A gente está entregando energia para o sistema, mas a gente não consegue entregar mais energia do que a nossa fonte de alimentação fornece. Eu não tenho como entregar um sinal com mais de 12 volts na saída se a minha alimentação está limitada nesse valor. Tá? Outras... Deixa eu só ver aqui, a última. Outra não idealidade, tá? Que a gente vai estudar com mais detalhes quando for verificar o amplificador operacional, é que no sinal de saída ele vai depender desse ganho de tensão, que não é uma constante, como a gente gostaria que fosse, mas que muitas vezes depende da frequência aplicada, da temperatura, da alimentação VCC, da carga que está consumindo a potência, da tensão de entrada. Tá? A gente vai estudar algumas dessas dependências. Tá? E também no sinal de saída ele tem uma grandeza chamada de V offset, que é o caso de, por exemplo, se eu aplicar 0 volts aqui na entrada, em vez de eu ter uma constante vezes 0, que é igual a 0 volts, na grande maioria dos amplificadores a gente mede sinais na ordem de, sei lá, 1 mV, 5 mV, menos 2 mV, tá? Que é o chamado sinal de offset. Isso a gente vai entender quando estudar a estrutura interna dos amplificadores, tá? Mas a gente tem uma necessidade de casamento perfeito entre alguns elementos internos do amplificador, e isso é impossível. Nunca tu vai conseguir ter elementos extremamente idênticos num amplificador, tá? Nunca vai conseguir fazer um transistor igualzinho ao outro, por exemplo, ainda mais quando tu está trabalhando com uma grande quantidade de elementos eletrônicos, eles não vão ser exatamente iguais. Então há esse desbalanço, e por conta da alimentação, mesmo que a gente não esteja aplicando nenhum sinal de entrada, costuma-se observar na saída dos amplificadores um pequeno sinal de saída. Isso tudo pode ser ajustado, mas pela uma fonte externa, enfim, isso vocês vão ver nos laboratórios de eletrônica, mas é uma outra não idealidade de um amplificador. Tá, mas a ideia era trazer para vocês aqui o seguinte: entender as aplicações da eletrônica, entender os desafios do futuro, o que está por vir, o histórico, como que a gente chegou no que a gente está hoje, claro, de maneira muito resumida, e apresentar alguns elementos básicos, tá, de um amplificador, que é muito útil para justamente produzir a cópia de uma informação com uma maior ganho de tensão, maior ganho, uma maior magnitude de tensão, magnitude de potência, tá? E também falar um pouco sobre esse domínio do sinal digital e analógico e quando que a gente utiliza cada um deles, né? Qual que é a vantagem do sinal analógico? A vantagem do sinal analógico é que é mais fácil de trabalhar com ele na amplificação, tu dá um ganho, então ele é muito utilizado na transmissão, no acionamento de carga também. Quando tu tem uma carga, quer acionar um motor, enfim, tu vai trabalhar no domínio analógico, tu precisa de altos ganhos. E o domínio digital ele é mais útil no armazenamento e processamento da informação. Tá? Isso de maneira bem geral, bem introdutória para vocês terem essa noção. Tá? Mas então agora na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre o amplificador operacional, que é um elemento importantíssimo para a eletrônica. Aí a gente pode tirar dúvidas também em relação a esse conteúdo introdutório. Certo? Então tá certo, até a próxima aula, um abraço.